Saudações decolores. Eu sou a Vânia do setor de Arraial do Cabo. É com muita alegria que nos encontramos nesta escola vivencial do GED de Niterói, com o tema A Força do Espírito Santo na Vivência do Carisma do nosso movimento de cursilhos de cristandade nestes tempos adversos, que nos remeterá a reflexões, tendo em vista o dia de Pentecostes, celebrado no último domingo de maio, e a força da Santa Eucaristia, mesmo sendo espiritual, Corpus Christi. Considerando que estamos inseridos nestes tempos adversos que significam tempos desfavoráveis, tempos de obstáculos, de dificuldades, de contrariedades, independentemente da nossa classe social ou do nosso nível de instrução, compreenderemos o desenvolvimento do tema ao destacarmos os trechos do discurso do Papa Francisco aos cursilistas na Ultreia Europeia celebrada em 30 de abril de 2015, além da Palavra de Deus, que nos revelam a força do Espírito Santo na Santa Eucaristia, o centro da nossa fé. O Espírito Santo nos lembra: é tempo de evangelização, é tempo de inovação, apesar das circunstâncias. É tempo de encontro, é tempo de abraço, é tempo de escola mesmo sendo virtuais. Cristo conta comigo, Cristo conta com você e nós contamos com a sua graça. Tema da escola vivencial: a força do Espírito Santo na vivência do carisma do MCC nos tempos adversos. Estais chamados, não escolhestes vós, não. Fostes escolhidos, fostes chamados a fazer frutificar o carisma que o Senhor vos confiou e que está na origem dos cursilhos de cristandade. A palavra carisma originou-se de um termo grego e significa graça ou favor, dom extraordinário e divino concedido aos cristãos para o bem da comunidade, dom do poder de serviço. Os carismas, concedidos a todos por ocasião do batismo, também são chamados de dons do Espírito Santo. Como não reconhecer a força do Espírito Santo na vivência do nosso carisma? O Espírito Santo nos dirige, o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos concede a força para servir, sobretudo nestes tempos adversos. Jesus nasce de Maria pela força do Espírito Santo, de forma adversa, e deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Isto vos servirá de sinal: achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. O Senhor deseja encontrar-nos, o Senhor quer habitar conosco, ser amigo e irmão, o nosso mestre que nos revela o caminho a percorrer para alcançar a felicidade. O Espírito Santo sempre esteve com Maria, desde sua concepção. Porém, Maria teve a liberdade de optar dizer sim ou não a Deus. Maria, a escolhida, ao dar à luz ao seu filho, quantos obstáculos! Jesus Cristo,
ao vir ao mundo sem ter local apropriado para nascer. Quantas situações contrárias! José, batendo as portas, mas não havia lugar nas hospedarias. Quantas tribulações! Pai, esposo, chefe da família sagrada, não conseguiu providenciar condições dignas para sua esposa e o seu filho. Mas a força do Espírito Santo estava com eles, apesar das adversidades. E esta mesma força do Espírito Santo deseja estar comigo e com você. Só depende do nosso sim, como Maria. Jesus prega na sinagoga, enfrentando os sábios e confirma ser aquele que o Espírito Santo do Pai prometeu. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Seguindo o seu exemplo, também vós hoje quereis anunciar a boa nova do amor de Deus, tornando-vos próximos dos amigos, dos conhecidos, dos companheiros de estudo e de trabalho, para que também eles possam viver uma experiência pessoal do amor infinito de Cristo, que liberta e transforma a vida. Como é necessário sair, ir além, sem nunca se cansar, para encontrar aqueles aos quais se chama distantes. A importância da leitura e meditação da Bíblia nestes tempos adversos. A palavra de Deus aproxima-nos dele. Conseguimos ouvi-lo, conhecê-lo, experimentar o amor infinito que liberta e transforma a nossa vida. Consequentemente, o Espírito Santo nos indicará o caminho a percorrer e nos encorajará a realizar o que é necessário, face às incertezas e dificuldades da vida. O encontro conosco mesmo, com Ele e com os irmãos. Ele habita conosco e deseja habitar com outros. E o conceito de irmão se amplia. A dor do outro é a nossa dor. A alegria do outro é a nossa alegria. A transformação está acontecendo. Nós não somos mais os mesmos. É urgente sair do nosso metro quadrado. E o Espírito Santo nos revela que a sabedoria que vem do alto supera a sabedoria humana quando nós nos comprometemos com o anúncio da boa nova. Jesus é tentado no deserto e resiste pela força do Espírito Santo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e a Ele só servirás. Não temerás o Senhor teu Deus. Procurar modalidades que permitam ir em frente com o vosso carisma. Isto é muito importante, segundo o Papa Francisco. Impedir que os condicionamentos externos nos bloqueiem. Estes tempos adversos nos remetem ao deserto enfrentado pelo Senhor Jesus e ao deserto da primeira noite. Muitas vezes olhamos para os lados, o abraço, o estar juntos, a casa do Pai, as orações em grupo, as utreias, as escolas, o simples café da tarde ou almoço de domingo com a família e amigos. Quantas saudades! Contudo,
há tantos testemunhos de crescimento neste deserto? Na igreja doméstica, há muitos irmãos que estão isolados, há outros que estão exercendo suas funções essenciais. O tempo se multiplicou, o que era importante, os compromissos inadiáveis, esquecidos. E nós somos levados pelo Espírito Santo ao que é realmente essencial, a busca das coisas que vêm do alto. A palavra de Deus dando vida, impedindo os condicionamentos externos que nos bloqueiam, renovando nossa esperança da última mensagem. E muitos entre nós, como Jesus ao final do deserto, crescendo em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Jesus entrega os discípulos ao Espírito do Pai para começar a viver a paixão. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Desde o início se compreendeu que só no âmbito de relacionamentos de amizade autêntica era possível preparar e acompanhar as pessoas no seu caminho. Um caminho que parte da conversão, passa pela descoberta da beleza de uma vida levada na graça de Deus e chega até a alegria de se tornar apóstolos na vida diária. Apesar da morte que se aproximava, Jesus rezou pelos seus discípulos e por todos nós, seus discípulos decolores, na vida do cotidiano. E se estamos impedidos de ir ao encontro do outro presencialmente, por que não promover um encontro com o outro pelas redes sociais? Eis o chamado do Espírito Santo. Um sorriso, uma palavra, um gesto, uma ligação ou uma mensagem nos permite exercer o projeto de vida proposto pelo MCC. Diariamente renovamos o nosso sim. Diariamente assumimos a missão de orar pelo outro. Sim, o poder da oração transforma vidas, como transformou a minha e a de muitos irmãos. E se conseguirmos alcançar um só coração, a alegria de ser discípulo de Cristo na vida cotidiana se confirmará e se multiplicará durante e pós-quarentena. Jesus reza e clama ao Pai no Monte das Oliveiras, mas conhece a sua missão. Jesus adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. O método de evangelização dos Cucílios nasce justamente deste ardente desejo de amizade com Deus, do qual brota a amizade com os irmãos. Independentemente do contexto social em que estamos inseridos, o Espírito Santo de Deus nos revela o caminho a seguir: oração, leitura e meditação da Palavra de Deus, o encontro conosco mesmo, com Ele e com o outro, o compromisso de realizar a sua vontade. Jesus sofreu, sentiu tristeza e angústia, conheceu a dor em toda a sua plenitude. A cruz foi real. Como não prosseguir apesar dos tempos adversos? Ele conhece a nossa dor, o nosso temor, as nossas necessidades, o nosso grito que ecoa no coração do Pai como o dele. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas continuamos desejando ardentemente a sua amizade. E há tanto a fazer pelo outro,
e realizamos tão pouco. Jesus promete o Paráclito, o Consolador que nos guiará até os fins dos tempos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Encorajo-vos a ir sempre além, fiéis ao vosso carisma, a manter vivo o zelo, o fogo do Espírito que impulsiona sempre os discípulos de Cristo a alcançar os distantes, sem fazer proselitismo, a sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que têm necessidade da luz do Evangelho. Foi o próprio Senhor Jesus quem nos revelou o Espírito Santo e nos enviou no dia de Pentecostes. Ele é inseparável do Pai e do Filho, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ao prometer a vinda do Espírito Santo, Jesus o chamou de advogado, consolador, aquele que está perto, o Espírito da verdade. E nós o chamamos de amigo, aquele que dirige a vivência diária do nosso carisma. O Espírito vem aos apóstolos e a Maria para que passem firmes pelas adversidades do início da Igreja e para prosseguir a missão de Jesus. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Como confiar no Espírito Santo a ponto de ter a ousadia de levar o anúncio da misericórdia de Deus onde ele não é procurado? Mas se não confias no Espírito Santo, volta para casa e vai procurar outra religião mais agnóstica, mais ideológica. Jesus disse-nos: eu não vos deixarei sozinhos, enviar-vos-ei o Espírito. E o que faz o Espírito? Duas coisas. Recorda-nos o que Jesus nos ensinou e ensina-nos o que devemos fazer. E depois, este confiar no Espírito é surpreendente, afirmou o Papa Francisco. Saber quando é o Espírito que te impulsiona. Todos estavam no cenáculo, perseverando na oração. Tempos adversos. E quando a promessa do Senhor foi cumprida, anunciar a boa nova com ousadia e confiança. O Espírito Santo os levava a recordar tudo o que Jesus ensinou e os orientava, com o propósito de dar continuidade à missão do Senhor Jesus. E hoje, o Espírito Santo fala por meio de nós, nos diversos ambientes que atualmente são virtuais e na nossa igreja doméstica, nos convidando a confiar nele e sair do nosso comodismo, levando o anúncio da misericórdia de Deus com o nosso testemunho de vida, carisma original do nosso MCC. E o Papa Francisco acrescentou: desejo dizer algo acerca do vosso movimento. Não fizestes proselitismo. Esta é uma virtude. A igreja não cresce por proselitismo, mas por testemunho. O Espírito Santo caminhava com Maria e os apóstolos nos tempos adversos. O Espírito Santo caminha comigo, eu sinto, eu sei. O Espírito Santo caminha com você. E ainda hoje, nós ouvimos os gritos dos irmãos que sofrem, porque ainda não o conheceram. O Espírito Santo, na força da Eucaristia, é a razão da nossa fé.
Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por muitos homens em remissão dos pecados. O encontro com Cristo e com a misericórdia do Pai que Ele nos concede é possível, antes de tudo, nos sacramentos, em particular na Eucaristia e na reconciliação. Na Santa Missa, celebramos o memorial do seu sacrifício. Ainda hoje, ele doa realmente o seu corpo por nós e derrama o seu sangue para remir a humanidade. Participar da Santa Missa, presença real do Senhor Jesus através das telas, viver o sacramento da comunhão espiritual. Ele vem ao nosso encontro. É o seu corpo e o seu sangue doados por nós na Santa Missa, Corpus Christi. E com esta força do Espírito Santo na Santa Eucaristia, continuemos renovando o nosso sim do terceiro e eterno dia, acima do temor, das incertezas do amanhã, das impossibilidades. Por quê? Porque ser decolores ultrapassa as barreiras. Portanto, continuemos pedindo: vinde, Espírito Santo. Ao final desta escola, eis o convite: ver e discernir a força do Espírito Santo na vivência do carisma do movimento de cursilhos de cristandade nestes tempos adversos. Ler e meditar cada passagem bíblica citada e os trechos do discurso do Papa Francisco que nos revelam esta força, e testemunhar, por meio de pequenos vídeos, sobre o tema desta escola. Esta é a ação proposta pela Escola do GED. Aguardaremos os seus vídeos. Esta é a Escola Vivencial do GED de Niterói. Escola virtual sobre a força do Espírito Santo na vivência do nosso carisma, principalmente nestes tempos adversos. Espero que vocês tenham gostado, que curtam e compartilhem este vídeo nas redes sociais, nos grupos dos cursilistas, das escolas vivenciais e das pequenas comunidades de fé, não se esquecendo de se inscreverem neste canal. E sob a força do Espírito Santo, permaneçamos de mãos dadas na mesma estrada, porque todos nós somos irmãos. Até a próxima escola vivencial do GED de Niterói. Saudações decolores.